Prezados irmãos, saudações. Bem-vindos a mais uma edição, mais uma aula do nosso Master Coach, que em prol da ministração da palavra. Hoje, antes de entrarmos para a aula de hoje, talvez, fazendo um rap do nosso percurso, na última sessão, nós meditamos sobre o chamado de Sansão. Nós sabemos que Sansão foi considerado o homem mais forte, dotado de uma força sobrenatural, mas que pelo seu percurso, a sua força ou o seu êxito não foi resultado da sua força da mão, mas sobretudo pela unção que ele recebeu enquanto um nazireno, enquanto um instrumento ou enquanto um ungido de Deus. Sansão fora um dos 12 juízes. Este período dos juízes é o período que antecedeu a instauração da monarquia para o povo de Israel. Portanto, este povo chorava destituído de um monarca, de um sacerdote que os instruísse, que os guiasse e que os governasse. E o último destes fora Josué. É assim que Josué, antes de partir, ele reuniu o povo juntamente com os anciãos em Siquém e manifestou essa preocupação para que o povo se posicionasse e decidisse a quem queria servir, a Deus Dagon ou a Deus de Sião. E ele deixou claro que ele e a sua casa iriam servir ao Senhor. Veio Sansão, um conjunto de 12 juízes. Sabemos que esses juízes não eram nem magistrados, nem administradores da justiça, mas eram homens simples, que gozavam de um carisma tribal e que estes tiveram um papel fundamental para aproximar o povo do Senhor, do seu Criador. Foram 12, Sansão foi o 12º. Depois disto, então, é quando, por ação de Sansão, este iniciou a libertação do povo de Israel da opressão dos filisteus. Após Sansão, o povo é quando inicia o período da monarquia. E nós sabemos que o primeiro dos monarcas fora Saul. Entretanto, para nós chegarmos a Saul, que também este, por sua vez, foi ungido por Samuel, há um livro, há um trecho, há um vazio, há um gap que faz a ponte entre os juízes e 1 de Samuel, que é quando chega o primeiro ungido, que é Samuel, que é o profeta Samuel, conhecido como Ebenezer, até que o Senhor esteve conosco, que foi quem ungiu Saul e depois ungiu finalmente o rei Davi. Então, entre os juízes e entre 1 de Samuel, há um livro que consta ali, não de uma forma despropositada, de uma forma altamente intencional, que é o livro de Ruth. Ruth é a pessoa que na história da libertação do povo de Israel surge como a estrangeira que prefigura-se como uma das antecessoras de Cristo, do Messias. Este livro está aqui, encontra-se na seção de História, procede a Juízes e antecede a 1 de Samuel. Então nós queremos ver hoje a nossa conversa em torno de Ruth, que é uma moabita, ela enquanto uma antepassada de Messias. Neste percurso, nesta reflexão, vamos trinchar em 4 partes. A primeira vai ser a decisão de fé de Ruth, quando esta aceita a evangelização por parte da sua sogra. A segunda parte vai ser o encontro de Ruth com Boaz, agora já em Belém, aqui foi em Moab. A terceira parte vai ser o plano de Naomi, ou a conspiração para que Boaz e Ruth se encontrassem. E por fim, o casamento entre Ruth e Boaz. O povo de Israel, nesta fase, vivia um ciclo sucessivo, um ciclo vicioso, marcado por apostasia. De seguida, o que dava seguimento à apostasia era arrependimento, porque a apostasia tinha as suas consequências. Então eles depois arrependiam-se. Depois do arrependimento vinha a restauração espiritual
depois novamente apostasia. Então eles viviam num ciclo vicioso. Havia uma família natural de Eufrates, ou Belém, isto no reino de Judá. O cabeça dessa família chamava-se Elimeleque. Ele tinha por esposa Naomi e tinham 2 filhos, Malon e Quilon. Então, Belém significa em hebraico casa de pão. Então, isso casa de pão porque era uma terra que era abundante. Pelo menos sempre daquela terra saía trigo, saíam outros produtos, outros cereais, nomeadamente cevada, e eles sempre tinham com que se alimentar. Mas por causa desta apostasia, eles, descendentes da terra de Belém, estavam a passar por uma grave fome que afetava aquela zona. Por esse motivo, eles foram obrigados a emigrar por 80 quilômetros, saídos de Belém até Moabe. Moabe fica na ponta do Mar Morto. Então, este percurso de 80 quilômetros levou-os até Moabe. E ali se fixaram. Passado um tempo, o chefe de família, Elimeleque, perde a vida, ficando só a viúva Naomi e seus 2 filhos. É assim que os seus 2 filhos, depois do pai ter perdido a vida, envolveram-se com mulheres daquela zona. Uma chamada Ruth, que foi quem se envolveu com Malon, e outra chamada Orpa, que se envolveu com o outro filho, o segundo filho destes. Passado algum tempo, esses 2 filhos também perderam a vida, Malon e o seu irmão. Então, esta família passou a ser constituída apenas por Naomi e suas 2 noras, nomeadamente Ruth e Orpa. Então, aqueles acontecimentos sucessivos abalaram muito a Naomi, que ela acabou por se sentir só, vazia e destituída. Porque na tradição judaica das famílias hebreus, eles tinham a família como uma herança, como um porto seguro, porque eles viviam muito da tradição patriarcal. Então, ela, Naomi, não tendo marido, sendo viúva, não tendo filhos homens, ela sentiu-se totalmente vazia, porque ela, enquanto uma mulher, já tinha perdido os filhos que gerara de seu esposo e tinha a preocupação de como é que iria fazer a transmissão ou a transferência da herança patrimonial, da herança humanitária, dos valores e princípios daquela família para a continuidade. Então é assim que ela decide voltar para a sua terra, para Belém. E ela comunica às suas noras, que também eram por sua vez viúvas, que ela pretendia voltar. E as suas noras disseram que vamos contigo para a tua terra. Só que ela foi caridosa e ela abriu-se dos seguintes moldes. Voltem vocês para a casa das vossas mães, fiquem por lá, recuperem os vossos hábitos, vocês não precisam ter que regressar comigo para a minha terra, porque isso que aconteceu comigo é um duro castigo de Deus para comigo e vocês não têm culpa nisso. Então as 2 noras ficaram sensibilizadas por isso e elas insistiram, choraram, insistiram que deveriam ou faziam questão de voltar com a sogra para Belém. Então, Naomi, que é a sogra delas, voltou a insistir que não. Fiquem em paz, que Deus seja benevolente para vós, como vocês foram benevolentes comigo, que vocês tenham a sorte, que Deus vos dê a sorte de vocês terem outros maridos e possam ter uma outra vida e que vocês sejam felizes. Mas eu não tenho mais nada a fazer aqui, só me resta regressar. Então, tendo ouvido isso, a Orpa, que era a viúva de Quilion, ela deu um beijo na Naomi, como que a despedir-lhe, e foi-se. Este gesto é parecido ao de Judas, que assim também beijou seu mestre. Mas, diferentemente da Orpa, a outra, que é a Ruth, ela preferiu ficar. Ela disse que, olha, não me insistas que eu vá, porque onde tu fores, eu irei. Onde tu passares a noite para pernoitares, para descansar, eu também ali irei descansar.
Aquele que for o seu povo também será o meu povo. E aquele que for o teu Deus também será o meu Deus. Então, Naomi, tendo ouvido isso, ela ficou sem ação, sem reação, e partiu com a sua nora, Naomi e Ruth. Assim, Ruth deixou ou abriu mão da casa de seus pais, da sua terra, das suas tradições, abriu mão dos seus deuses, do seu passado, de tudo, porque ela foi evangelizada pela Naomi, ela aceitou o Deus da Naomi pelas obras que via na pessoa da Naomi, manifesta pela sua bondade, quando ela recomendou, sugeriu, aconselhou que as suas noras, por bem, ficassem e tivessem a sorte de terem outros casamentos, outras famílias. Então voltaram. À entrada de Belém, o povo reconhecendo a Naomi, passado 10 anos, eis que o povo então começou a dar as boas-vindas, chamando Naomi, Naomi. Naomi significa agradável, ditosa. Então ela disse, eu já não sou Naomi, não me chame Naomi. Porque eu quando saí daqui, fui com a mão cheia. Mas agora volto com a mão vazia. Chame-me Mara. Mara que significa desgostosa. Então, prontos, entram, fixam-se em Belém. Então, esta compreendeu a decisão de fé de Ruth, foi quando ela abandonou o seu passado e aceitou a evangelização, passando a seguir o mesmo Deus da sua sogra Naomi. Tendo chegado em Belém, então, eles fixaram-se, de acordo com a lei, os pobres tinham direito a ceifar as espigas, mas tinham que ser as espigas que eram deixadas para trás. E quando eles chegaram a Belém, era tempo de ceifa, passado 10 anos. Mas quando Naomi decide voltar para Belém, ela ouviu rumores de que em Belém já havia comida. E depois aconteceu aquilo, infortúnio, ela juntou as coisas e viu que era chegado o momento de voltar para casa. Então chegaram em Belém, sendo época de ceifa, a nora da viúva Naomi, a Ruth, diz a ela, permita-me que eu vá espegar junto a qualquer um dos campos para ajudá-la em alguma coisa, porque elas eram pobres. Então a sogra dela autorizou-lhe, disse sim, com certeza pode ir espigar num dos campos. Então saiu dia seguinte a Ruth e foi para espigar porque era tempo de ceifa. E estavam a colher cevada, era tempo de ceifa de cevada. Então ela fez aqueles campos, chegado lá ela pediu para ajudar na recolha da ceifa. E o pedido foi-lhe prontamente aceito e ela começou ali, pôs-se a trabalhar. Enquanto ela trabalhava, chegou o dono daqueles campos, que era um homem chamado Boaz, um homem com posses materiais e um homem também bondoso, caridoso e, como já disse, também uma pessoa com posses, rico, por assim dizer. Ele, chegado lá, começou a observar e chamou o supervisor dos campos e perguntou, quem é aquela mulher? De quem é aquela mulher? Então o supervisor respondeu que esta é a nora, da Naomi, a Moabita. Ela chegou cá, pediu o favor de ceifar e só depois nós termos respondido é que ela começou a ceifar e eis que ela está ali a trabalhar até esta parte. Então Boaz convocou a ela, chegou a hora da refeição, chamou a ela, chamou a todos os outros trabalhadores e depois ele perguntou a ela, quem tu és? Então ela disse, eu sou Ruth Moab, sou nora de Naomi. Então Boaz disse, tenho ouvido falar de ti, não precisas ir ceifar no outro campo, fica a trabalhar aqui neste campo. Junta-te às outras ceifeiras que estão aqui e podes à vontade trabalhar neste campo.
Então, a Ruth naquele dia trabalhou até o fim do dia. Depois, ao fim do dia, ela juntou aquilo que ela tinha conseguido cefar, foi para casa. Chegado a casa, apresentou aquela cefa. A sua sogra perguntou: conte-me como é que foi o dia. Então, ela disse: eu fui para um campo para cefar espigas, e esse campo era de Boaz. Então, Naomi disse: Boaz é um dos nossos parentes, ele é parente do teu falecido sogro, Elimeleque. Então, continua a Ruth a explicar que ele recebeu-a bem e que também serviu-lhe uma refeição e que permitiu que ela continuasse ali a ceifar até o fim da época de ceifa. E que também havia-lhe oferecido, ela havia naquele dia colhido cerca equivalente a 30 litros de cevada. Então, Naomi ficou muito comovida com aquilo e ela bendisse do Boaz e ela alegrou-se pelo fato de Boaz manter essa alegria, essa benevolência e ser a pessoa que era. Então, dia seguinte, Ruth fez novamente aos campos de espiga, mas eis que a sua sogra, Naomi, desta feita, chama Ruth e diz-lhe assim: Ruth, eu estou preocupada porque o tempo está a passar e tu não tens uma família, por assim dizer, um marido. Então, lava-te, perfuma-te, escolha um veste e vá até a casa de Boaz, porque essa altura já estava a chegar o fim da ceifa. Vá para a casa de Boaz, deixa ele alegrar-se, alimentar-se, beber o seu vinho, e depois, quando ele for ao descanso, aproxima-te aos pés dele, e depois, quando ele despertar, não te assustes, ouça as instruções dele e segue, obedece aquilo que ele vai dizer. Então, Ruth saiu daquela vez, foi, ela entrou mais ou menos coberta para não se dar a conhecer ou reconhecer pelas outras pessoas. Quando entrou no aposento de Boaz, e de madrugada, diz a Escritura, já meia-noite, Boaz desperta e vê a Ruth ali sentada. Ele pergunta: quem tu és? Ela disse: sou eu, a tua serva, a Ruth. Então tapa-me com o teu manto. Isso significa, ela foi direta, como que estivesse a dizer, para que Boaz lhe casasse ou lhe aceitasse enquanto mulher. Então Boaz diz a ela: esse teu gesto é ainda mais bondoso do que o primeiro gesto. Então, eu irei fazer tudo quando tu fores a dizer: por agora descansa e amanhã eu vou tratar do resto. Então, a Ruth pôs-se a descansar. Antes de amanhecer, ela levantou-se, Boaz pediu que ela esticasse o manto e ele encheu lá também de provisão de alimento. Ruth voltou, foi apresentar à sua sogra o relatório do que havia ocorrido, bem como aquela nova oferta de Boaz. Então é assim que no dia seguinte Boaz levanta-se e vai à praça. Chega à praça, ele chama um outro parente deles, também familiar do Elimeleque, daquele que era marido da Naomi que faleceu, e ele diz a este: o nosso parente Elimeleque já perdeu a vida e a viúva, que é a Naomi, ela está a vender a sua terra, o seu campo. Então, porque tu gozas de direito, gozas de privilégio pelo fato de seres um parente de resgate, teres um parentesco próximo ao falecido, então tu tens o direito de querendo comprar essa terra. Este parente, ouvido aquilo, Boaz chamou esse parente, interpelou, pôs-lhe para sentar e chamou também 10 anciãos dali da zona para estarem como testemunhas. Então ele fez essa proposta dizendo que Naomi estava a vender a sua parcela de terra e que este outro, por ser um parente mais próximo, tinha prioridade.
Então esse parente disse sim, estou interessado em comprar essa terra. Só que Boaz ainda não tinha revelado o que ele pretendia por último. É quando ele de seguida diz, ok, se tu comprares esta terra, também vais ter que aceitar a Ruth como a tua mulher. Porque a Naomi está sem descendentes, consequentemente, da terra e de tudo aquilo que tu fores a erguer, a constituir, há de ser de herança ao filho que tu vais gerar com a Ruth, que é para que esse filho que tu geres com a Ruth seja a continuidade da Naomi. Então, esse parente diz que não, se for assim, eu não estou interessado em dividir o meu patrimônio que eu já tenho com os outros filhos, com este filho que vai surgir desta relação. Então, eu preterigo deste meu direito, abra mão. Então, tu, como vens a seguir, se tu quiseres, pode ficar com esse direito. É assim que Boaz, é assim que esse parente, para fazer um juramento na presença daquelas testemunhas, tirou uma sandália dos pés e deu como um sinal de juramento, que era uma tradição, uma prática lá de dar a sua palavra, o seu comprometimento com qualquer que fosse uma aliança ou um pacto que se fizesse. Tendo isso ocorrido, então Boaz recebeu as bênçãos daquele povo que eram testemunhas, estavam ali. Eles então começaram a profetizar, dizendo que o Senhor abençoasse aquele casamento, que abençoasse Boaz, a sua relação com a Ruth, e que abençoasse também a descendência que dali fosse surgir. Então, Boaz casa com a Ruth, e deste casamento, então, resultou um filho que recebeu o nome de Obed. Obed significa servo de Deus. E Obed fora aquele que foi o pai de Jesse. Jesse fora o pai de Davi. É assim que Ruth emerge na história do povo de Israel como aquela estrangeira que participou diretamente na linhagem que foi a descendência de Davi e sucessivamente de Jesus Cristo. Como nós sabemos, Cristo é da linhagem davídica. Importa também salientar que, por sua vez, enquanto Ruth fora uma estrangeira, que depois foi convertida, por sua vez, este Boaz, ele também resulta de um cruzamento no passado entre uma estrangeira que fora a Raabe, ou a prostituta Raabe, que no texto bíblico é aquela que hospedou os 2 espiões que foram enviados por Josué para que entrassem na terra de Canaã por via de Jericó e que fossem espiar e observar as características daquele povo, daquela região, daquela terra, aquele solo, clima, por aí em diante. Tendo dito isto, é chegado o momento em que se abrem para questões, sugestões, comentários, dúvidas, para desenvolvermos esta nossa reflexão de hoje. Muito obrigado. Qual era a esperança da Ruth de ter ido com a sua sogra? Será que tinha a fé de que ia casar novamente nas mãos da sogra? A segunda questão. Que lição podemos aprender neste acontecimento todo? Obrigado. Aqui, linhagem, a Ruth pertence naquilo que diz a parte de antepassado de Cristo, a parte paterna ou materna de Cristo. Quer dizer, a parte paterna de Cristo é o Espírito Santo. Gostaria de saber qual é o chamado, como é que a Ruth, qual é o chamado dela?
e também a fé que quer dizer, o tipo de fé que a Ruth usou para que Deus pudesse usar ela como instrumento de ligação, de ligação, como é que podemos dizer, praticamente digamos, uma linhagem que estava prestes a desaparecer. Não. Como é que qual é a fé que a Ruth usou para que Deus pudesse ter essa ligação com ela? Muito obrigado, irmãos, por estas questões 5 que foram aqui colocadas, que certamente vão ajudar a aprofundar esta nossa conversa sobre o tema 2, que é a estrangeira Ruth, a antepassada de Messias. A primeira questão é, qual era a esperança da Ruth ao ir com a sogra? Será que ela tinha ainda a fé ou a esperança de vir a casar-se? Quando Naomi evangelizou a Ruth, sem saber que estava a evangelizar, estava tão somente a expressar a sua fé, ela disse o seguinte: voltem para a casa das vossas mães. Aproveitem lá o vosso descanso, porque vocês já não têm nenhuma esperança para comigo. Eu já não tenho nenhum filho para vos dar. E já tenho uma idade muito avançada. E nem tenho planos de voltar a casar. Mas ainda que eu me casasse, nascesse um novo filho, vocês vão esperar esse todo tempo até esse filho crescer, ficar adulto para se casar com esse filho? Não, voltem, façam a vossa vida. Deus vai vos abençoar, que Ele vos abençoe, que vos dê a sorte de vocês terem outro casamento. Então, a Naomi deixou claro para Ruth que não havia esperança alguma de ela vir a casar-se, pelo menos na casa da Naomi. Porque a Naomi já não tinha filhos, já tinham morrido e nem tinha planos de vir a ter filhos. Falando assim, eis que essa fé que Naomi transmitiu a Ruth acabou por evangelizar a própria Ruth, ao que a Ruth passou a apreciar aquele Deus que guiava e que era o bastião da fé da sogra Naomi. Então, o que fez com que a Ruth seguisse a sua sogra Naomi não era a esperança tão pouco de vir a casar-se na casa da Naomi, mas foi tão somente movido pela fé em que ela, por ter aceito a evangelização movida pela Naomi, é como tivesse perguntado: onde é que tu adoras? Eu quero adorar esse Deus que tu adoras. Por isso é que Ruth afirmou: o Deus que tu serves há de ser o meu Deus. Essa foi a forma pela qual a Ruth conseguiu convencer a Naomi na sua resposta, até o ponto da Naomi ficar sem resposta, sem reação, e calou-se, conformou-se, porque viu que aquela era uma decisão da Ruth. Por isso que nós dizemos decisão de fé da Ruth. Aquela foi uma decisão pela fé, não foi uma decisão movida por uma esperança de vir a casar-se na casa da Naomi. Qual é a lição deste acontecimento todo? O que é que nós podemos aprender desta fé da Ruth? Da fé da Ruth, nós podemos aprender o mesmo da fé da Raabe, prostituta Raabe. Porque Raabe também era uma estrangeira. Vivia em Canaã, em Jericó. Mas ela creu naquele Deus pelas maravilhas, sinais, estímulos e prodígios que ela ouvia falar daquele Deus que fez todas aquelas maravilhas quando trasladou, quando deslocou ou liderou, capitaneou todo o processo de êxodo daquele povo de Israel, do Egito até Canaã. Foi também a fé da Ruth, isto é, a lição que nós podemos retirar deste acontecimento é a fé da Ruth, que é até equiparada à fé de Abraão. Porque Abraão, quando Deus apareceu a Abraão, Deus não fez uma promessa material a Abraão. Abraão, por isso ele é que pontifica como o pai da fé. Deus somente disse a Abraão: sai daí, isto é, Deus deu como proposta para que Abraão deixasse a matéria, a cultura, a casa, tudo aquilo que ele tinha acumulado. Deus lhe deu como proposta, em troca de tudo que ele tinha conquistado, deu-lhe como proposta
uma esperança. Isto é algo que ele não poderia ver. Mas Abraão creu. Como? Pela fé. Então, essa é a lição que nós podemos tirar deste acontecimento. Foi a forma como a Ruth, pela fé, creu naquele Deus que viu na vida de Naomi a manifestar-se como um Deus providente. Então, ela assim creu e seguiu e passou a adorar esse Deus. A que linhagem a Ruth pertence? Parte materna ou materna de Cristo? Ruth, ela em si, ela era uma estrangeira, porque ela era de Moabe. Então, da linhagem, da descendência dos antepassados da Ruth, ela não provinha do povo Israel, não tinha nenhum histórico do povo Israel, era moabita, ponto final. Entretanto, a Ruth emerge nessa história como sendo antepassada de Messias, na medida em que do casamento entre a Ruth e Boaz, nasce Obed, que é avô de Davi. Então podemos recuar, quem é Boaz? Então aí encontramos a resposta. Boaz era familiar de Elimeleque. Elimeleque era o esposo de Naomi. Então a unção não vinha do lado da Naomi, vinha do lado do esposo, não é? Do esposo Elimeleque que faleceu. Este esposo Elimeleque que faleceu, ele que era da linhagem de Judá, porque eles eram naturais de Belém de Judá. Eram da tribo de Judá, da linhagem de Davi, da casa de Davi. Casa de Davi, Judá. Então, Boaz era familiar de Elimeleque e ambos eram de Judá, de Belém, Judá. E nós sabemos que por essa via, por Ruth ter gerado Obed é que foi da linhagem de Davi, que sucessivamente resultou em José. Porque outra parte da questão era se era da parte materna ou paterna de Cristo. Então, Ruth gerou Obed, que por sua vez Obed, passado várias gerações, gerou a José, que foi o pai de Cristo. De onde Cristo pegou por herança a parte monarca, né? A unção de rei. Qual é o chamado de Ruth? Conforme vimos aqui um pouco antes, o chamado de Ruth era de ser antepassada de Messias. É assim que a Ruth surge, emerge nessa história. Ela rompe entre livro de Juízes e livro de 1 Samuel. É que para o plano e a ação do rei Samuel, do profeta Samuel ter eficácia, ele tinha que ungir alguma pessoa, porque ele era um sacerdote, ele era um profeta. Então ele tinha um chamado de ser um sacerdote, de ungir, de ser um mediador entre Deus e o povo. Mas entretanto ele também tinha um chamado que era de ungir um rei. Então, para Samuel poder ter eficácia na sua atuação, na sua missão, tinha que existir esse rei, essa pessoa. Então, quem gerou essa pessoa foi a Ruth. Porque quando Noemi perde o seu esposo, depois perde os 2 filhos, Noemi ficou destituída de herdeiros que pudessem dar continuidade ao patrimônio e ao nome do marido. Então, de acordo com a lei do levirato ou lei de resgate, se uma mulher torna-se viúva sem com seu marido ter gerado antes um filho homem, então aquela mulher, pelo casamento, por tornar-se mulher daquela família, um dos irmãos daquele homem, ou um parente próximo daquele homem, tinha o direito de se envolver com esta mulher para desta relação resultar um filho homem, que fosse um herdeiro. Então foi decorrente da lei do levirato, do parente de resgate, pelo qual se decorreu o chamado da Ruth.
aqui então uma questão. Que tipo de fé a Ruth usou para que fosse um instrumento de Deus? Nós aqui quisemos elencar o papel que as mulheres têm em toda a história de salvação do povo de Deus. Normalmente, essa história é marcada pela linhagem patriarcal, que normalmente são os homens que têm um papel, uma influência e um papel mais direto neste plano de salvação. E as mulheres aparecem sempre com um papel discreto. É o caso, por exemplo, da Rebeca, é o caso, por exemplo, da Raquel, é o caso, por exemplo, de Isabel, que foram mulheres que apareceram enquanto instrumentos para, através de uma unção ou intercessão dos homens que garantiram a linhagem patriarcal, elas emergissem para a criação da família. A família é, por último, aquela criação divina, porque os laços de família não se destroem, não se desfazem. Então é por via da família, por intermédio das mulheres, que Deus faz com que os seus planos de construção desta grande família se verificasse, de forma que viesse dessa descendência o primogênito dos primogênitos, que é Jesus Cristo, e a partir deste, então, todos nós passássemos a tomar posse por herança a este grande direito, que é de sermos herdeiros de Cristo, co-herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Espero que tenham gostado. Esta aula estará disponível na nossa plataforma EloApp para smartphones Android, na nossa página do Facebook Antônio Sende, _oficial, e na nossa página YouTube Antônio Sende, _LDA. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.